Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal de rotina com o crochê. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar desocupando aqui algumas coisas, tá? Do ateliê. Na verdade, eu já até desocupei, falei, gente, falei que ia mostrar para as meninas e não mostrei. Tá uma muvuquinha aqui, tem coisa para guardar, tem produção acontecendo, tem produção para arrematar, tem que tirar foto essa semana que vai ter postagem. Mas, gente, eu acabei de gravar o cofre dos square, né? Então, esparramei aqui todas as florzinhas, as cores que eu ia utilizar, e eu vi que muitas cores estavam bem pouquinho, né? Falei, não, eu preciso já começar a tirar essas coisas daqui. Porque eu quero pedir ajuda pro meu esposo para ele ajudar eu colocar o papel de parede. E Aí, gente, daí, deixa eu colocar essa visão panorâmica, que senão eu mostro assim, vocês vê só a minha mão, né? Assim não, a gente vê a parede inteira, ó. Fica tudo meio puxado, meio distorcido, mas assim a gente consegue abrir mais a imagem aqui do celular, né? Então, o que que acontece, gente? Eu comentei em alguns vídeos de vocês da semana passada que meu esposo vai colocar, não vai me ajudar, não. Ele vai me auxiliar, né? Aqui, na verdade, eu não consigo pôr sozinha, né? Senão a gente já tinha colocado, né, gente? Então, ali, ó, vai uma tabona. Então, eu preciso pelo menos ocupar aquilo ali. Aí, quando eu gravei ali o cofre, eu falei assim: não, se eu for tirando essas coisinhas mais miudinhas, eu ganho tempo, né? E já deixo elas armazenadas certinho para não pegar pó. Então, eu juntei, ó, as duas, tinha jogos de banheiro numa e pares de tapete e os trilhos em outra. Eu juntei tudo numa só, que é as produções que eu estou fazendo da hashtag Destravando Dinheiro. Juntei tudo numa só, certo? E coloquei os multicolors, ó. Esses que tá aqui em cima, ainda, né, são uns que tem um pouquinho mais. Mas os de baixo, gente, sabe, bem pouquinho, só um, né, que nem esse aqui, ó. Esse aqui acho que não tem nem 90 gramas aqui. Uhum. E os que coube grande, esses dois aqui estão bem cheinho, mas o resto é tudo assim, pouquinho, ó, pequenininho. Aí eu falei, não, já deixo na caixa, né? Quando o meu marido for fazer a bagunça de furar, eu já cato essas coisas, trago tudo ali pro outro lado e acaba que não suja tudo as coisas, né? Aí, aqui ainda tem, ó, que eu tirei lá de cima, que eu vou tirar esse negocinho dali, que não vai dar pra ele ficar, porque a altura vai bater aonde eu quero deixar o outro. E eu quero, gente, dessa vez, né, deixar alinhado. Porque a outra vez que eu fiz isso, eu falei, ah, põe aqui, ó, nós nem tinha colocado essa daqui. Meu esposo falou, você quer que eu vou aí colocar alguma coisa? Eu falei, ah, vem colocar aquele nicho que eu vou colocar os barrocos. Meu esposo veio, eu falei, ah, coloca nessa altura, né? Não ficou ornando aqui, ó. Não combinou, gente, com essa altura. E aí agora não, agora eu vou falar pra ele colocar a tábua. Parece que não, gente, mas aqui, ó, daqui até aqui tem 1,65 m, que é o tamanho dessa minha mesa, ó. Então eu vou falar pra ele colocar a tábua lá em cima e depois eu vou ver onde que vai encaixar esse e vai encaixar esse nicho. Só que se eu conseguir desocupar essa parte, fica melhor, porque daí quando a gente for furar a parede, já tá com papel de parede. Se eu desmontar, não vai ter onde meu marido correr, ele vai ter que arrumar. E se ele não colocar, gente, que pode acontecer, né? Já estou preparada psicologicamente para isso. Meu sobrinho vem pôr. Eu até pedi para ele ontem. Aí quando foi de tarde, meu marido falou assim: "Não, compra os negócios aí que final de semana eu coloco para você". Então, né, se ele não colocar, o meu sobrinho peço meu sobrinho vir colocar para mim. Tamo nessa. E então, vai ser isso que vai acontecer, certo? Eu vou deixar preparado, o que eu puder deixar adiantado, eu deixo, que vai facilitar para mim, né? E aí ele vem, né? Ele vem, não, meu esposo final de semana ele coloca aqui pra mim. A tábua, gente, eu vou colocar ela mais um pouquinho assim, ó, mais alta do que essa prateleira, porque a minha ideia, tá, é de deixar essa mesa virada assim, tá? Comprar um armarinho pra colocar ali, ó. Certo? Então, essa prateleira, ela tem que vir mais pra cá pra caber o armário ali de colocar as pronto entrega tudo. Eu quero ver se eu até mando fazer, sabe, assim, bem resistente, ó. Esse aqui é, só que eu já ganhei ele bem usado, ó. Então, eu quero, assim, um que seja mais largo, né? Mais alto pra eu colocar as pronto entrega, essas coisas assim. Planos extremamente futuros, tá, gente? Mas pra isso, eu já tenho que deixar furado ali, né? E a tábua um pouquinho mais alta, pra que se eu não quiser cortar ela, eu só afasto isso aqui mais pra lá, pra colocar aqui o meu armário, que eu já visualizo o meu armário ali, né?
Então, hoje, os meninos têm aula, eu vou ter que sair, né? Tem um monte de coisa para acontecer, então eu não vou focar em fazer muita coisa. Para hoje, né, eu quero pegar um pacote, colocar aqui esses multicolors que estão aqui abertos. Esses aqui, gente, que estão fechados, ó, eu vou tirar esse nicho para eu ver a altura do papel de parede, ver se ele vai dar. Eu vou tirar ele e vou deixar ele aqui em cima da mesa mesmo. Só que aí eu tenho uns multicolor que tá dentro de uma caixa ali, aí eu vou encaixar eles tudo dentro assim. Esse negocinho eu não sei onde eu vou ponhar ele, mas não. Eu acho que essas duas aqui vão vir um pouquinho mais pra baixo, e talvez eu coloque ele do lado, mas também de um jeito que eu consiga tirar pra encostar essa aqui, sabe? Tudo pensando futuramente, porque eu ainda não tenho aqui, né, os móveis que eu queria. Mas aí, se a gente for pensar várias vezes, por exemplo, essa aqui, ó, eu também poderia ter colocado ela alinhado com aquela altura lá, eu não pensei nisso. Ah, fura aqui tá bom. Quando eu coloquei aquela lá, ficou tudo estranho. Então, assim, dessa vez eu quero pensar até um pouquinho em excesso, né? Pra não cometer aí erros, tá? Então, gente, tá assim, né? Vou ver se eu mostro pra vocês, assim, um pouquinho, igual eu fiz outras vezes, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até, né, a gente finalizar. Essa prateleira não tem, né, onde ela ficar, é só aqui. Aqui, gente, ó, já é o meu guarda-roupa, né? Então, aqui não, parede que não se mexe, né? Não tem como colocar alguma coisa alta na janela, sem cabimento, né? E essa janela é de 2,40 m, ela é gigante, gente, gigante. E então é essa parede que eu posso usar aqui para o meu ateliê, né? E se eu quero comprar um armário, eu tenho que pensar também onde que eu vou colocar ele, né? Então eu já vou montar aqui o meu cantinho. Lógico, né, gente? Por exemplo, aquela tábua que vai lá em cima não é para pôr só barbante, é para colocar as caixas. Vai acabar minha bateria, não acredito. As caixas desorganizadoras, né? Dentro em cima ali. Então, eu vou tirar essas coisas aqui de baixo, vou poder mexer aqui na minha mesa. Gente, eu vou colocar meu celular para carregar e depois eu volto, né, fazendo uma atualização com vocês, mas vocês já viram certinho como que está. Nem voltei daqui a pouco, voltei agora mesmo, que o carregador do meu esposo, ele carrega aqui do lado da cama, né? Já contei pra vocês que ele puxou uma extensão ali pra carregar o celular. Então, assim, essas coisas que estão no chão vão nessa altura aqui, né? Esses dois vai continuar barbante. Então, eu né, tenho tentado eliminar coisas assim que, sabe? Tenho fio 8, tenho, vou estar usando eles. Eu tenho outras coisas que eu quero, né, estar deixando organizado. Eu quero deixar um pouquinho mais minimalista as coisas por aqui. Só que isso não é uma coisa que eu vou fazer de ontem para hoje. Eu tenho que fazer isso em processos, né? Então é nisso que eu estou aí pensando e me organizando. Mas eu vou dar uma ajeitada aqui, né? Eu tenho que colocar aquelas produções ali no pacote antes de eu começar a desmontar as coisas para não sujar, né? Tem aula para gravar essa semana ainda, mas eu acho que eu vou conseguir gravar sim, né? Mas eu já quero deixar meio que tudo meio desmontado. Ó, eu terminei a produção dos pares, ó, ainda tem que guardar aqueles barbantes, ficaram tudo, né, bagunçadinho por ali. Então tem bastante organização para estar fazendo e aos poucos, né, eu vou mostrando para vocês e se Deus quiser, meu marido vai colocar essas prateleiras. Deus vai me dar vitória essa semana, gente, né? Em nome de Jesus, eu creio. Mas quando ele fala assim de boa, ele faz sim, tá, gente? Então, bora lá, né? Organizar e mudar um pouquinho aqui esse ateliê aqui pra gente, né? Uma das coisas que eu quero fazer é tirar, né, essas coisas que ficam assim por baixo, ó. Atualizações aqui, né, das minhas mudanças aqui no ateliê. Gente, aqui já passou 2 dias, tá? Só que daí, como, né, talvez meu esposo vai poder mexer amanhã ou depois, eu quero deixar desocupado. Porque eu quero que ele me ajude a colocar os papéis de parede aqui, nessa parede, ó. Isso aqui tudo vai sair, daí eu vou colocar o papel de parede, né, que tá aqui, ó. Mostrei pra vocês aí em alguns vídeos. E aí, eu falei, não, eu vou deixar desmontado, porque vai facilitar pra mim, né, que não vou ter que ficar tirando coisa. Deixa eu vir pra cá por causa da claridade. Eu não vou precisar ficar tirando ali apressadamente as coisas, né? Então, eu peguei aqui agora de pouco, dei mais uma mexidinha, né? Isso aqui também, ó, eu já tirei, né? Quase que eu e o João caiu ali, mas nós conseguimos tirar. E aí, depois é só erguer ele e tirar daí, tá? Eu encaixei todos os multicolor assim, ó, pra ele ficar firminho assim, né? Depois a gente tira ele dali e consegue mexer normal. Aí agora eu fui ali procurar uma chave de fenda, ó.
e vou já deixar tirado ali aqueles, né, dali da parede, porque até essa mesa, gente, eu quero tirar ela, sabe? Pra poder arrumar melhor. Porque, ó, se vocês verem aqui o papel de parede, ele veio meio que baixando assim, ó. Sozinho é ruim de colocar. E também, gente, se eu tivesse feito isso, né, tirado tudo, eu colocaria ele assim, ó, né, de cima pra baixo, que é a maneira correta que eles ensinam, né. Mas eu tava sozinha e tinha as coisas da parede pra atrapalhar. Falei, então faço uma faixa, né, quando eu for tirar a foto, ó, vai aparecer essa altura aqui, fica legal, né. Me ajudou bastante? Sim, me ajudou. Mas o jeito correto, né, é desse jeito que eu tô falando pra vocês, de cima pra baixo. Então, vai pegar aqui, ó, dessa altura, eu quero colocar a tábua. E aí, depois, né, eu quero deixar essas duas prateleirinhas aqui, ó. Uma dessa altura aqui, né, e a outra dessa altura aqui, ó. Vai ficar baixo, vai, mas é isso que eu quero, porque eu quero que quando eu venha gravar aqui, ó, eu tenha um fundo preenchido com os barbantes, né? Ó, desci as caixas organizadoras, sobrou aquele espaço lá, e aí eu tirei todos esses fios que estavam aqui, que tem fantasia e fio 8 também, tem 3 big cone lá atrás, coloquei ali, né? E já aliviou aqui, ó. Aí agora eu vou tirar as mãos francesas, vou guardá-las, né, bem certinho, que a gente vai usar. Eu quero ver se eu uso aqui, ó, embaixo, as 3 pretas, que eu tenho mais 2 ou 3 ali, que eu achei que tinha perdido, aliás, que tinha acabado. E não, é porque eu tinha guardado em qualquer lugar, não tava achando. Então, estamos assim, o próximo passo vai ser, né, colocar, aí vai ser com o meu esposo, digamos assim, né, mas hoje ainda tá trabalhando. Aí tem que esperar a hora certa, né? Aí como, talvez possa ser que não dê certo, gente, dele colocar a tábua até a furadeira dele, onde ele tava tentando descobrir aonde que tava, porque tava emprestada. Se não der certo, não deu certo de colocar a tábua. Beleza, ninguém vai chorar por isso. Eu vou. Mas tem que ver pra cortar a tábua ainda, envelopar ela se vai dar certo, né? Mas se não der certo, eu vou colocar aquelas duas prateleiras daqui pra lá, ó. Uma aqui e uma aqui. Daí não vai ficar essa baixinha. Aí esse negócio aqui eu coloco do lado de lá. É o que eu quero? Não é. Mas vai que é isso que vai dar pra acontecer no momento, né? Não vamos chorar, não, gente. Vai dar certo sim, de qualquer maneira, né? Creio eu que vai dar certo. E além dessa tabuinha aqui, ó, dessa aqui, eu tenho mais uma que tá lá atrás do guarda-roupa. As bagunças lá e eu, ó. Tem uma que tá ali atrás do guarda-roupa que é desse mesmo tamanho. Por que que eu não coloco, então, essas tabuinhas que são mais bonitinhas? Porque essas tabuinhas, gente, elas são de 30 centímetros, deixa eu ver. Achei minha fita métrica. A profundidade delas aqui, ó, né, daqui até lá é 30 centímetros. Dessa daqui é 40 de profundidade, por isso que eu quero colocar a tábua de 40. Porque, olha o que acontece, aí eu consigo colocar as caixas organizadoras. Senão, gente, eu não vou conseguir colocar as caixas organizadoras, porque vai ficar um tanto pra fora, né? E do outro jeito, não. E essas tábuas também, elas são fininhas. E as tábuas que eu tenho ali, a tábua, né, que eu tenho ali, ela é de construção. Então, eu vou poder colocar peso. Essas aqui estão tortinhas porque foi colocado torta, tá vendo? Ela envergou aqui, ó. Mas é porque essa mão francesa ficou mais pra baixo. Mas elas são fortinhas? São, né? Até saiu o parafusinho ali, ó. Elas são fortinhas, ó, não entortou. Elas são bem durinhas, né? Só que aí, talvez eu não possa colocar as caixas organizadoras, porque aí o peso vai ficar pra ponta, né? E aí não vai dar certo, a longo prazo não dá certo o peso, né? Ó, até coloquei uma ali pra vocês verem, tá vendo, ó? Ela encosta na parede, olha o tanto que sobra pra fora, né? E olha aquela lá, ó, com a profundidade aqui de 40, olha aquela lá, sobra só um tiquinho, né? Eu perguntei pro meu esposo, ele falou que não tem necessidade de comprar a mão francesa maior. Porque essas assim, ó, deixa eu ver se aqui eu vejo melhor. A gente consegue parafusar de baixo pra cima. Então, a tábua fica fixa lá, é uma tábua resistente, ela não vai envergar pra cá, né? E a gente fixando bem ela aqui, ó, assim, aí ela não vai desgrudar lá, ela vai ficar de boa. Só que eu tô achando que eu não tenho esses parafusinhos.
Ai, ai, mas caixa de ferramenta de homem tem de tudo, né? Tomara que tenha ali. Então essa que é a ideia, tá, gente? De colocar a tábua mais larga lá em cima para isso, para colocar as caixas desorganizadoras. E olha só, que bagunça aqui em cima da cama. Tem crochê, ó. As coisas que nem do quarto nem estão ficando arrumada mais, gente. Tá tudo assim, ó. Porque não tem condição, né? Ou a gente faz uma coisa, faz outra. A única coisa que fica arrumada é a cama pra nós dormir. Faz 2 dias já que eu tô nessa lidança aqui, né? Ai, ai, mas é isso. Então, creio eu que a próxima atualização já vai ser com a tábua ali em nome de Jesus, gente. Porque é por isso que eu tô fazendo todo esse desmonte, né? Pra eu ter como colocar coisas no alto e não ficar essa coiseira pra tudo quanto é lado, certo? Gente, olha só. Colocou aqui as prateleiras, né? Nossa, mas tá tão escuro aqui. Espero que seja o meu celular que esteja assim escuro. Aí a tela do celular, gente, porque tá bem cedo aqui, ó. Daí clareia muito aqui a tela, né? Olha só, colocou a tábua de cima, certo? Aí a gente colocou essa tábua de baixo e vai colocar mais uma pequenininha aqui, ó. Só que daí meu esposo tava falando por que que eu não coloco uma comprida aqui. E é verdade, né, gente? Porque, ó, essas coisas aqui, tudo bem que tá meio desorganizado. Ó, isso aqui é envio. Isso aqui eu tenho que entregar, esse aqui eu tenho... Não, esse aqui eu tenho que entregar. Não lembro qual dos dois que eu vendi. Aí tem as coisas do cofre aqui também. Gente do céu, como que a gente acumula coisa, né? Aqui é mais desorganização mesmo, lixo. Aí, ele falou, coloca uma comprida aqui, ó, e outra comprida aqui. E realmente, gente, eu vou deixar aquele canto lá pra quê, né? Aí ele foi comprar as coisas pra gente colocar, porque eu tinha comprado bucha só pra colocar aquele lá, ó. Né? Eu já tinha as mãos francesas, comprei só as parafusos com bucha. Aí ele falou, foi comprar e falou, daí a gente coloca mais uma aqui, coloca a tábua maior aqui e aqui embaixo também, ó. Eu acho que vai ficar melhor, gente, vai ficar bem legal. E daí esse espaço que vai sobrar aqui, ó, porque ó, ali tá cheio de barbante, eu arrumei tudinho ontem. Coloquei os 8 lá em cima, coloquei aqui os fios 6. Meu filho me deu ó, um chocolate, mas disse que é pra mim esconder pra comer só domingo. Aí, aqui, ó, organizei tudo, ó. Aqui tá as sobrinhas, aqui Big Cone, né? Alguns eu até enovelei, aqui também tem mais, ó. E aquele espaço que vai colocar, vai sobrar ali, o que que ficou faltando de colocar de barbante? Só esses daqui, gente, ó. Que são os multicolor, né? Alguns abertos, esse aqui tá aqui porque eu coloquei ele dentro da minha bolsa pra não pegar sujeira, eu não achei o pacotinho na hora, só tirei ele daqui, né? Daí ele ficou aqui, tem que colocar o pacotinho nele daí. Que onde que ele tava não sujar, falei, nesse Vuca mexe pra lá e pra cá, né? Então aqui, ó, tem alguns multicolor que tem que colocar. Aqui coube, ó, bastante, coube aqui na frente, coube lá atrás também. Então, só tem esse aqui que vai ocupar espaço. O restante do espaço que vai sobrar, aí fica bom pra eu colocar, tipo, as pronta entrega assim, ó. Eu não fiz postagem, gente, ó, eu tirei foto do jogo de banheiro Vanessa, né, que eu terminei, tirei foto dele. Eu não postei os mini trilho que eu ia postar, porque quarta-feira ia vir gente aqui em casa, né? Daí eu falei, eu não vou mexer com isso, porque senão a gente tem que responder, sair entregar. Não dá certo, né? Então eu não fiz postagem. Tem bastante coisa que eu tenho que tirar novas fotos pra postar, sabe? Então, assim, vai ficar legal, porque daí aqui eu coloco os barbantes, naqueles 2 espacinhos que vai ficar ali, eu concentro pra deixar as pronta entrega embaladas. Aí assim a gente vai vendo, sabe o que que tem, fica mais fácil de postar, porque elas estavam dentro daquela caixa lá, ó. Dessa caixa aqui. Olha lá, as coisas do cofre. Gente, tá me dando uma gastura e eu não ligo pra essas coisas, vocês sabem que eu sempre fui meio acumuladora, né? Ó, essa caixa aqui é todinha da hashtag... ai, meu Deus, como é que é o nome da hashtag? Destravando o dinheiro, né? Toda essa aqui e mais uma produção que tá ali em cima que falta terminar 3 tapetes, pra inteirar 10, sabe? Aí aqui tem umas coisas, essa coisa minha, assim, sabe, também? E ali tem, naquela caixa lá é lã, e nessa daqui as coisas de envio. Ela tá até meio vazia essa caixa aqui, ó. Mas eu deixei ela ali porque daí eu não arrumei, eu só catei elas e enfiei ele debaixo. Embora que eu não goste de entrar aqui e ver aquelas coisas lá de baixo. Me dá um jeito ruim. Mas aos poucos eu vou tirando, né, as coisas dali. Por quê, gente? Eu vou falar bem a verdade pra vocês, sabe?
Esse ano eu mudei muita coisa do meu jeito de trabalhar. E eu confesso pra vocês que quando eu estava mexendo nisso aqui ontem, eu falei: "Gente, tem muita coisa aqui que não deveria estar desse jeito", sabe. Então, aos poucos, certas coisas, sim, eu vou eliminando, porque não assim, ó, por exemplo, se tivesse isso aqui tudo de barbante, certo? Ah, tá aqui tudo de barbante, então é só trabalhar. Mas aqui, ó, nessas coisas de pronta entrega, também não estou incomodada. Mas tem umas coisas que eu tenho que fazer uma peça para completar o jogo. Eu tenho que fazer o par. Eu tenho que fazer a outra peça para fazer aula e já poder vender. Entendeu? Tem dois jogos de banheiro de coração ali que tá faltando a tampinha do vaso. Então, isso, né, eu quero eliminar. Então, assim, vou começar a fazer aula de um jogo de banheiro, tal. Faço as 3 peças seguida, porque aí eu sei que é só eu catar e postar. Do contrário, gente, eu não vou, sabe, assim, eu não vou conseguir. Essa parte de separar o barbante e tal, eu aprendi bastante. Ó, os passarinhos toda hora se passa aqui. E então eu tenho que falar, igual eu fiz um jogo Vanessa. O jogo Vanessa eu fiz um tapete pra mim ver como que ficava, fiz a aula do outro, em seguida eu já fiz a tampinha do vaso. Pronto, tá disponível pra vender. Coisa de 3, 4 dias eu fiz isso. Agora, os de coração, que é a aula um pouco mais demorada, um pouco mais elaborada, eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais para também fazer assim. Porque daí eu já, naqueles 3, 4 dias que eu vou ficar fazendo aquela aula, por exemplo, editando, né? Não é só aula também, né? Que a gente faz em 3, 4 dias. Mas assim, o tempo que tem, a gente grava ali 1, 2 horas, depois volta de novo, 1, 2 horas, e mais ou menos esse período, né? E assim, quando eu terminar, ele já tá pronto para venda. Que nem agora, né? 2 daqueles pacotinhos que estão ali são de coisa que eu tenho que ainda, né, arrumar. Então, isso acaba complicando para a organização, ó, fica tudo muito confuso, né. Aí ali deu bom, eu consegui colocar as caixas, mas a tábua não é tão larga quanto que eu pensei, eu até comentei com vocês, né, que a tábua era da 40, né, igual esse aqui, ó. Não é, tá, gente. Meu esposo falou pra mim que é a tábua de 30 ele comprou tábua pra fazer ali atrás de 30 e de 35. Essa aqui, no caso, é a de 35 e eu pensava que era de 40, mas não é porque é essa, é porque a outra tábua era bem mais, mais fina, então eu achava que essa era a mesma largura, né, mas não é, que a outra é bem menor. Mas então tá assim, gente, então meu esposo foi comprar ali as coisinhas que faltava, né, pra gente colocar, tem que comprar o parafuso de colocar o suporte do micro-ondas também, pra mim poder colocar as coisinhas ali meio por cima. E ele já foi fazer tudo isso. Então, por enquanto, ainda tá mais bagunçadinho. Daqui a pouco, né, a gente vai fazer bagunça de novo, que daí a gente vamos ter que tirar tudo isso aqui de novo pra não pegar poeira. Ontem eu enfiei tudo em cima da cama, a cama ficou parecendo uma montanha. Aí tira tudo isso aqui de novo, arrasta pra não pegar pó e assim vamos nós, né? E bom dia, gente. Quase tudo pronto. Ai, gente, ficou tão bonito. Vim compartilhar com vocês. Tô usando aquela câmera mais panorâmica, né? Aí parece que é gigante aqui, né? Se bem que é, tá, gente? Ó, daqui até aqui cabia a minha mesa, é 1,60 m. Não, 1,80 m, ó. Daqui a aqui é 1,80 m, que é essa mesa aqui, né? Que ficava ali. 1,80 m mais 90 centímetros aqui, né? Dessa prateleira. Ah, gente, ficou bem gostoso, ficou bem bonito. Só uma coisa que eu não gostei, que meu esposo vai ver se que ele consegue fazer, que foi a iluminação para gravar de tarde, tá, gente? Porque agora, ó, tá bem cedinho aqui, então 10 horas o sol já virou, não pega mais aqui na mesa, então é um horário maravilhoso para gravar. Ontem eu finalizei o vídeo do cofre das sobrinhas, né? E gravei, acho que era o que, umas 4, 5 horas, e tava assim, ó, um tempo nublado para chover. Nossa, gente, ficou muito escuro o vídeo, não gostei de jeito nenhum. E aí, quando eu ligo, né, a luz, que eu coloquei aquela lâmpada, né, que eu já tinha aqui no ateliê, coloquei ela pra gravar as aulas, né, ó. Aqui pra vocês parece que tá bem alto, mas não tá tão alto assim, né, por causa do jeito da câmera que eu coloquei. Mas quando a gente liga, pela lâmpada estar perto, fica, como que fala, gente? Ai, esqueci a palavra. Fica tipo assim, aquela foto que parece, né? Aquela imagem que parece que tá queimada, sabe assim? Que tá. Não é que igual a gente tira foto assim com flash que fica, não. Ela escurece, porque ela difunde a claridade, né? Porque daí tem a claridade da janela e daí vem a claridade de lá. Ela fica, gente, muito estranha, né?
Aí ontem eu gravei o vídeo assim mesmo, né, que eu queria finalizar o vídeo do cofre, mas quando eu fui editar de noite, eu falei, não acredito, ficou muito ruim a imagem, né? Aí eu tenho duas escolhas, né, a primeira delas que é a que realmente, né, eu mudei aqui, que é gravar com a iluminação natural no na parte da manhã, né, ali que vai das 10 ali, que começa a virar o sol e não bate mais aqui na mesa, até umas 3, 4 horas, né. Só que se eu não terminar esse vídeo nesse horário, certo? E for à noite, por exemplo, eu já não tenho mais essa iluminação, né. E aí eu não posso contar com a sorte, porque a gente sabe que a hora que a gente tem para fazer uma finalização, terminar ali um vídeo, essa hora é muito importante, gente, pra gente. Então, ele vai, né, eu conversei com ele, daí a gente vai estar tirando essa lâmpada daqui, vou deixar ela solta, porque se eu colocar ela aqui em cima, gente, ela vai ficar muito alta, não vai encaixar aqui, por exemplo, mas mesmo que ela encaixe, né, eu até consigo puxar, ó, ela pra frente, né, ó. Só que se eu colocar ela aqui em cima, ela vai fazer sombra, essa prateleira de baixo vai fazer sombra ali no canto, também não vai adiantar muita coisa. Então, uma das ideias, né, que a gente pensou é ali, ó, onde a gente colocou, pedi pra ele colocar um ganchinho, ó, ali, pra colocar um vaso de flor, né, pendente assim, ó, porque ficou aqui essa divisão, né, dos dois papel de parede, eu falei, ó, você coloca ali, eu coloco um vasinho. Então, ali eu tava pensando de colocar uma lâmpada bem forte, igual aquela que eu tenho lá no banheiro. Que aí ela vai pegar, né, a mesa ali e a luz vai ficar lá, vai vir pra cá a claridade, né, que a gente grava assim, ó, né? A gente vai gravando assim, a lâmpada vai estar do lado de lá, vai difundir aqui, vai clarear bem, porque a gente, ó, né, a claridade vem de lá, a gente grava de cá, daí eu acho que vai ficar legal, só que tem que ser uma lâmpada forte. Até depois eu vou pesquisar na Shopee se tem algum tipo, algum lustrezinho mais bonitinho, essas coisas assim, pra gente pôr essa tal dessa lâmpada. Senão, não é uma questão de a gente ficar mostrando a lâmpada, né, gente? Ela ficar ali aparecendo, não tem problema, né? O importante é que o resultado saia bom, né? A gente tem também um refletor que ele comprou, e na época a gente colocou ele muito de perto e ele ficou assim, estourando a cor. Aí eu falei pra ele, né, se a gente colocar ali, ó, né, virado assim pra mesa, ó, quem sabe, né? Aí ele também disse que vai tentar, final de semana, mexer com isso, né? Porque as aulas dependem de uma boa iluminação. Sempre pode estar sol que eu gravo com acesa ali, né, a lâmpada. Talvez para aula não dê tanta diferença assim, talvez eu consiga gravar a aula. Mas vamos ver o que que acontece, né? Mas, gente, vamos aqui para os resultados super mega positivos que nós temos aqui, gente. Ó, a minha mesa então ficou na janela do jeito que eu queria. Ó, aqui tá minhas caixas desorganizadoras. Ó, caiu ali. Tá aqui, né? A ideia, gente, é colocar essas caixas ali em cima, ó. Só que eu não tive tempo de arrumar ainda direitinho, né? Então, aqui tá do cofre, que eu tirei, né? As sobrinhas. Aí eu deixei ela já aqui embaixo pra eu usar, que tem bastante sobrinha grande aqui. Aí aqui tem uma caixa, né? Do... Ô, gente, como é que é o nome? Da hashtag Destravando o Dinheiro, da nossa amiga Dai. E lá embaixo, gente, eu coloquei os panos de prato, tá? Porque aqui embaixo eu também mexi e eu tirei as coisas de embalar envio e consegui, né, colocar aqui, ó, tá? Então, os panos de prato tá aqui, não todos, tá? É os que eu quero passar nude pra fazer tulipinha. Então, eu coloquei tudo ali na caixa pra ficar mais fácil, tá bom? Então, essa caixa aqui não vai subir ali pra cima, porque além dela tá muito pesada, é uma das coisas que eu preciso deixar na vista pra ir fazendo, né? Aqui embaixo, gente, da mesa, ó, ainda ficou bastante coisinha, tá? Aqui são tapetes meus e aqui são umas videoaulas que não deu certo, que eu tenho que desmanchar as peças, tá? Aquela caixa ali, eu até ia tirar ela, só que a gente está no processo do cofre das sobrinhas, né? Então, eu peguei, tirei ali o que eu podia, tem só um pouco de linha fina no fundo, tá? Tirei ali o que eu podia, né? E coloquei os 4 pacotes já que temos, né, para o cofre das sobrinhas ali dentro, então eu vou deixar elas ali. Aqui, gente, eu tenho linha fina, até ia mostrar para vocês esses dias, eu comentei, né? Ó, abri uma aqui pra vocês verem. Eu tenho bastante linha fina assim, ó, sabe?
Isso aqui já não dá pra tirar do cone, que Deus o livre. Eu tenho até uma linha Cleia 1000 aqui, gente. Ai. E essas linhas estão aqui porque algumas eu ganhei da Bia, né? Mas a grande maioria delas era da minha sogra, né? Então, assim, eu tenho muita coisinha aqui. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Tem até uma cor prata aqui. Acho que essa aqui é a que veio da Bia, ó. Prata e branco. Então, assim, tem muita coisinha aqui que a gente vai tá mexendo assim aos poucos, ó. Aqui tem aqueles crochê, né? Que eu separei pra fazer... Ai, deixa eu levantar aqui. Que eu separei pra fazer aula, né? Das amostrinhas, ó. Até esses dias eu tava conversando com uma seguidora, ó. Essa peça aqui, né? Dá um tapete maravilhoso. Aqui são os crochês que eu separei pra tá fazendo as aulas. Fiz? Não fiz, né? Que são os crochês da vovó, lembra? Fiz uma hashtag com vocês, mostrei todas elas, saiu acho que só 2 aulas dos crochês da vovó e até agora nada, mas tá aqui, ó. Então, aqui é linha fina e lá também é linha fina, tá, gente? Que eu deixei aqui também já pra eu ir usando, ó. Quero fazer uma peça colorida com isso aqui. Só que é uma outra questão, né? Essas coisas estavam embaixo, atrás ali, na verdade, da porta, uma em cima da outra. Então, assim, fica ali, a gente não lembra mais que elas existem. E aí foi ficando ali. Eu falei, não, eu preciso colocar isso aqui na vista pra, né, pegar um dia, mexer. Ó, se eu pegar um dia, gente, uma manhã, né, eu consigo crochetar, ó, essas 3 sobrinhas aqui, ó. Já aliviam tanto aqui, né? E é legal, gente, esses negócios aqui, eu acho que eu vou até embalar eles, fazer alguma coisa assim, porque mantém bem, ó, não dá cheiro nas coisas. Gostei, ó, precisando de marrom pra passar os bicos. Onde tá meu marrom aqui? Vou até deixar fora. Eu até separei umas cores ali pra fazer bico e eu não tinha o marrom. Ó, no começo de uma toalha aqui. Então, ó, tem vermelho embaixo, tá uma dentro da outra, ó, tá vendo? Então, deixa eu guardar aqui pra eu mostrar o restinho pra vocês. Ó, vou mostrar essa aqui pra vocês. Essa aqui já tá até mais baixa, ó. Tem bastante linha laranja. Essas linhas aqui, gente, a maioria delas eu ganhei, tá? Ganhei. Eu não lembro bem, mas faz muitos anos que alguém, que eu não lembro nem quem, me deu muita linha fina, mas muita linha fina mesmo. Por isso que tem bastante. Fazer dinheirinho com elas, né, ó. Cleia de novo. Essa aqui é uma cor azul, ó. Bem bonita. Então, essa aqui, por exemplo, ó, a latinha já tá baixa já, né, ó. Deixa eu guardar ela aqui. Aí, aqui são tapete meu, né, videoaula. Ali tem aquele pacote do envio, que eu tô esperando uma cliente me entrar em contato, que ela teve um problema lá, né, eu já deixei assim tudo meio arrumadinho. Então, aqui embaixo da mesa, eu não queria que tivesse coisa, porque eu quero entrar aqui e ver limpo ali de baixo. Mas isso, gente, é um processo, tá? Que vai acontecer em breve em nome de Jesus, porque uma das coisas que eu observei bastante é que eu preciso estar me organizando para isso daqui, ó, ser o meu ateliê, né? Aqui não, aqui eu preciso terminar peças, né? Ó, já deixei umas coisas assim para arrematar, para tirar foto nova, para postar, né? Para eu começar a trabalhar assim, peguei aquilo ali, faço, ok, sabe? Não ter assim, por exemplo, aqui, ó. Vamos para esse lugarzinho aqui. Eu amei esse lugarzinho, gente. Eu queria muito que sobrasse esse espaço aqui, ó, para eu colocar os crochês pronto, tá? Mas eu não quero deixar eles aqui de vitrine, né? Eu quero finalizar eles. Olha o tanto de coisa que já juntou só desse último mês, né? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, 3 jogos de banheiro. Esse aqui tá vendido, eu tenho que descer e entregar pra menina. Aqui é um par de tapete. Eu vou colocar pra venda, que tinha uma cliente querendo ele, só que daí eu vou colocar ele pra venda, depois eu faço outro de outra cor. Porque tô fazendo a promoção não, né? Ação de vendas para o Dia das Mães. E aí eu consigo já uma postagem lá, né? Depois, na hora que a cliente decidir, aí eu pego e faço de novo. Então, aqui, ó, tem um jogo de banheiro, 2 jogos de banheiro, né? Aqui tem aquele trilho que eu não postei até hoje lá, gente. Já faz um mês, né, que eu terminei essa produção aqui. Aqui tem um jogo de banheiro que eu tenho que fazer a tampa do vaso. Aqui, o que é aqui? Ah, tá. Aqui são 2 tapetes de coração. Acho que é isso mesmo. Ah, não, gente, isso aqui são os pares que eu terminei, ó.
tem que tirar foto pra postar. Então, eu tenho, ó, um jogo de suplá, 2 pares de tapete, 10 mini trilho. Esse aqui é uma peça que eu tô fazendo aula, desenvolvendo também. Então, assim, eu quero deixar esse espaço aqui, e aqui também tem, ó, pra tirar foto e pra arrematar aqui embaixo. E esse aqui é o meu tapetão que eu deixei ele aqui pra pôr ele na minha bolsa de novo, pra quando eu sair eu levar ele pra fazer. Coisas do cofre pra empacotar. Então, aqui, eu quero deixar essa parte pra deixar assim a pronta entrega, mas não, né, uma vitrine de pronta entrega que eu tenho que postar toda semana. É uma coisa que eu tô tentando me organizar, graças a Deus, agora que tá começando a funcionar isso daí, gente. Mas aqui não é pra ficar um depósito de crochê, não. Eu quero deixar barbantes aqui e não crochê pronto, sabe? Aí, gente, aqui ainda tem umas pra arrematar e fazer postagem essa semana, né? Aqui tem um tapete de coração que eu vou desmanchar, porque foi uma aula, eu já até desmanchei um tanto. Aqui tem aquele que eu parei o projeto que tô desmanchando. Aqui é um parzinho de tapete. E aqui é a videoaula, né, do tapete Cissa com tulipas, que eu comecei ela pra fazer para o cofre e eu não consegui terminar. Mas olha como que tá lindo, né? E agora eu não sei se eu vou conseguir gravar com essa luz aqui, né? Mas a gente vai dar um jeitinho. A gente espera um dia de sol e grava, né? E, então, aqui, né, esse cantinho aqui, ó, eu quero deixar assim pras coisas, né, que tá em andamento. Essa parte de baixo. Aqui eu coloquei meus fios fantasia, as cores mais bonitas na frente e as cores que mais tem no cone, ó, pra eu começar a fazer, né, algum jogo, alguma coisa com elas. Aí, aqui estão os multicolor da Cisne Multiarte. Tem barroco também atrás, ó, tá? Tem outra fileirinha atrás, ó. Tem outra fileirinha ali atrás. Aí, eu vou deixar essa parte aqui assim mesmo, porque, gente, quando eu for gravar, eu vou colocar meu celular aqui, ó, e vai aparecer esta visão aqui. Então, tem que estar mais ou menos organizada aquela parte ali, né? Quando eu fui desocupar, vocês lembram que eu escondi os barrocos tudo aqui dentro? Então, eu preciso, né, colocar eles aqui, ó, nessa parte aqui. Aí, eu vou colocar eles com o fiozinho que tá em uso lá pra trás, ó, pra não ficar aquele monte de fio, e aperto um assim no outro, ó, fica bonitinho também. Não tem muitos assim, né? Tem acho que uns 5 ali que tem bastante. O resto é tudo assim que eu já usei, né? Que tá mais em sobrinhas, digamos assim, né? Mas ainda assim eu quero deixar, né, essa visão aqui, ó, com barbantes que eu quase não mexo, pra eu não, né, não ficar com aquela visão assim de quando eu for gravar, tá tudo desorganizado. Aqui, né, eu enovelei alguns cones, que estavam, né, Big Cone, na verdade, que tava bem pouco, né? Ó, esse aqui ficou, mas ele ainda tem, digamos, ó, um dedinho e pouquinho, né? E aí ficou assim, gente, embaixo os Big Cone, né? Tem uns que nem, a maioria deles, ó, os de trás, não abri, né, eles ali, ó. E aqui tem alguns também que não foram abertos, mas a maioria, ó, eu coloquei pacotinho todos nos de baixo, que embaixo sempre pega mais sujeira. Os aqui de cima eu deixei as cores que a gente mais utiliza pra, né, eu já ir trabalhando, né? Esses aqui mesmo, ó, vai ter uma videoaula que eu quero fazer com eles, né? Esse aqui também, mas esse tá fechado ainda. Aqui ficou alguns, não só o cru, que tá aqui, tá fechado, mas a maioria aqui é aberto, ó, mas ainda tem uma quantidade bem boa. Esse aqui mesmo tá quase cheio, que eu fiz um dos tapetinhos ali do cofre, né? Ó, bastante. Aqui tem alguns fechados, já começa assim a ficar, né, um barbante mais fechado, ou seja, né, barbantes que eu posso escolher, por exemplo, pra estar fazendo aula, que eu sei que tem aqui 1 quilo fechado. Aqui eu coloquei o cru na frente, né? Esse aqui eu fiz o par do cofre das sobrinhas no fio 8, ó. Eu até ia colocar ele lá em cima, mas lá em cima pega mais poeira, então eu deixei ele aqui. Ali em cima, gente, é só fio 8, tá? Só não. Esse aqui, Big Cone, é um preto, não, é um grafite, um branco aqui atrás, e aqui é um chocolate. E tem 2 fantasia lá no canto. O restante é fio 8, tá? Que eu tô trabalhando uns projetinhos aí com eles também. Então, aqui são os barbantes coloridos, né? E aqui, se eu organizar, eu vou colocar os fantasia de novo aqui, tá bom? Acho que vou colocar aqui em cima, pra ficar do lado dos barrocos aqui, ó. E desses aqui, né? E daí, eles vão ficar aqui perto dos coloridinhos, porque são umas corzinhas bem bonitinhas, ó. Tem amarelo, tem esse vinho, ó.
Ele é bem bonito, laranja com vermelho, lilazinho, né? Lá atrás tem o rosa, que tem tom de marrom, e o verde, né? São os tonzinhos aí que tem, e fora aqueles ali, né? Que tem, assim, bastante. Aí aqui, gente, ficou minha mesinha de anotações. Eu quero ver muito, muito esse ano se eu me torno uma menina. é, Como que fala? Uma menina. Não é prendada? Gente, eu preciso muito, sabe, colocar em prática anotações, sabe? Produzir, o que eu produzir, na verdade, eu coloco, né? Que é nesse caderno aqui, ó, quanto que eu gastei, lá, essas coisas assim. Mas, assim, organização mesmo. Eu tenho seguido umas meninas, a gente precisa, né, parar às vezes e pensar, né, o que que a gente quer se tornar e o que que a gente precisa fazer para chegar até lá, né? E eu tenho seguido umas pessoas, né, que eu não sei como é que chama, que elas dão dicas, assim, de organização, né? E uma das coisas, assim, que todo mundo sabe, eu sei já há muito tempo, mas não coloco em prática, é essa questão, né, do você pensar o que você vai fazer amanhã, né? Hoje, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma peça que eu já me programei para fazer ontem, né? Eu falei, não, na minha parte da manhã eu vou finalizar essa peça. Mas tem vezes que eu não faço isso, né? Eu falo assim, não, eu vou começar outra coisa, porque isso aqui tá tão chato, vou deixar pra fazer depois. Daí começa a acumular coisa, por exemplo, né? Aí eu tenho seguido essas meninas, né? E uma das coisas que elas fazem para que as coisas deem certo, gente, é tirar as coisas colocar as coisas no papel, tá? Porque à noite eu penso assim: amanhã o meu dia vai ser assim, 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 assim. Então eu posso fazer uma peça assim, porque eu não vou ter tempo. Ah, não, amanhã eu não vou sair de casa, eu vou ter mais tempo. Então eu vou fazer uma aula, por exemplo. Aí elas escrevem no papel o que elas querem fazer, no outro dia, mesmo elas estando agitadas e querendo fazer o que elas querem, elas fazem o que elas anotaram, porque ontem, com a cabeça fria, eles pensaram no que é melhor. E hoje, na empolgação, a gente quer fazer de tudo mais um pouco, né? Então, eu tô gostando muito de consumir esse tipo de conteúdo, porque eu, né, vou fazer o máximo do possível para eu tentar seguir essas regras para minha vida, porque eu gosto muito de crochetar, eu até considero que eu crocheto bastante, embora que esse ano ainda tá bem enrolado as coisas, né? Mas uma das coisas, assim, que eu quero fazer, gente, é trabalhar com a mente esse ano, sabe? Ter tempo de sentar aqui, pegar a minha agenda, ver o que eu tenho para fazer, anotar. Hoje mesmo eu acordei, já postei meu bom dia no Instagram, né? Já subi um Reels que vai cair 10h30. Quando ele cair 10h30, eu vou linkar ele com a aula, porque eu deixei o meu Instagram, que eu já tinha, para as videoaulas, sabe? Direcionar as videoaulas, e fiz um outro Instagram que vai ser aquele Instagram mais descontraído, né? Quando eu sair, eu vou postar. Todo dia eu vou postar um story. Tô aparecendo lá, morrendo de vergonha, mas tô aparecendo. Todos os dias, né? Ponhando a cara lá, porque uma das coisas, né, que a gente sabe é que a gente precisa, né, aparecer para vender, sabe? A gente precisa que as pessoas tenham essa impressão nossa, sabe? De quem tá fazendo a peça, quem que tá ali atrás, conhecer um pouco da nossa vida, né? Eu gosto, né, para mim mesmo que gosto de postar, né, quando eu saio, essas coisas assim, né? As pessoas têm essa curiosidade e elas compram ali por afinidade muitas vezes, né? Então a gente precisa se expor mais para vender. Então esse outro Instagram eu fiz para isso. Então já apareci lá, já dei bom dia, já postei uma fotinha aqui do ateliê, né? Que ainda falta muita coisa para arrumar, mas já tá visualmente bem bonito, né? E então assim, eu tenho tentado, eu quero, sabe, pela manhã vir aqui, ler a minha Bíblia, a fazer minhas anotações ali, fazer as minhas participações aí nas redes sociais, e aí depois, né, eu começar o meu trabalho com as mãos, sabe? Mas eu preciso, né? Esse ano eu já escolhi ser assim, né? Deixar a minha mente, né, trabalhar um pouco mais aí além das mãos, né? Porque a gente não ganha dinheiro só crochetando. E é uma das coisas que eu sempre deixei a desejar, na verdade. Sempre, sempre. Então vamos mudar isso, né? Então aqui ficou o notebook, tá, gente? Ele fumega certinho. Esse aqui fumega, o outro travou, né? Esse aqui funciona certinho. Aqui, ó, deixei o fio, né, da extensão, porque a tomada fica lá atrás. Então, coloquei uma extensão, o fio fica aqui. Aqui fica os carregador de celular.
Aqui tem a minha bacinha, né, que eu não posso abandonar ela. Aqui ficou essa caixinha da Bíblia, que eu coloquei, tô colocando documentos nela, a minha Bíblia. Isso aqui é umas anotações que eu tenho que conferir aqui. Aqui é aquele potinho, sabe, que eu ainda não arrumei endereço pra ele, que fica pra eu fazer os miolinhos dos squares, essas coisas assim, ó. Ele ficou aqui, né, aqui tem lenço umedecido, que de vez em quando eu passo aqui na mesa. E eu quero, gente, comprar um que é sem álcool, porque eu tava com aquela mania de jogar o mesmo cheirinho aqui, ó, tá? Na mesa. Só que eu descobri que ela resseca e ainda fica amarelada. Então, eu parei com isso. Eu tava vendo um vídeo esses dias, gente, que dependendo da superfície, a gente resseca, né? Isso aqui é um plástico, né? Então, a chance dele ressecar é grande. Então, eu quero comprar lenço umedecido, mas sem álcool. Eu andei comprando uns pro pai, sabe? Para eu limpar aqui. E sempre o meu paninho, né? Fica aqui por cima também, lá na pia, lavar ele com sabão certinho e vir passar aqui. Porque daí, na pressa, né, a gente vem, daí aqui tem produtos químicos, né, que pode perder aqui, né, a, a mesa. Essa mesa não é branca, ela é tipo gelo, ó, diferença das duas. Essa aqui é branca, essa aqui é tipo gelo, né? Mas como agora vai acabar pegando um pouquinho mais de sol, eu tenho que cuidar aqui do material, né, pra não ressecar e, né, como dizia minha avó, quem cuida tem, né? Então vamos cuidar da mesa, que não sabe quantos anos que ela vai morar aqui, né? Eu espero que muitos. Então, essa partezinha aqui, ó, ficou aqui essa caixinha, que eu ainda vou desocupar ela bem certinho, que tá com meus algodão, mas quem vai morar aqui dentro vai ser os mimos, tá? Quero fazer mimos para as clientes agora também, né? Tenho assistido umas moças aí também, que dão sempre mimos e mimos utilizáveis, né, gente? Depois a gente vai conversar sobre isso. Aqui ficou os miolinhos, aqui aquela caixinha bonitinha que o meu filho me deu, né, dia do aniversário, que tem, tipo, é uma caixinha de correio, na verdade. Tem bombom aqui dentro que eu ainda não comi até hoje. Aí aqui ficou minhas florzinhas, né, aqui é aqueles arranjinhos que eu uso pra tirar foto, ali as pérolas, cola. Aqui deixei a... É que eu tô vendo a perna do meu óculos aqui que eu tava procurando, ó. Aqui ficou as agulhas, aqui as canetas, ó, o post-it. Aí aqui, sabe aquela placa que eu tinha de isopor? Eu encapei ela com esse papel de parede de cima aqui, ó, que aqui de baixo é tijolinho, né? Eu encapei ela, só que ela começou a cair. Por quê? Porque não gruda no isopor, né, a cola que eu coloquei. Aí eu coloquei esses dois aqui, ó, só pra segurar, que tava descendo, mas esse aqui vai sair daqui, porque não ficou legal assim de longe, ó. Aí deixei esse calendário mesmo aqui. Eita, que já caiu. Ah, é que tá com taxinha, gente, ó. Coloquei taxinha, deu ergui e saiu a taxinha. Ficou torto. Mas, aqui vou colocar os pedidos, né? Peguei 2 encomendas final de semana, que já não passei no caderno, porque o meu caderno ainda está em outro lugar. Mas eu quero deixar ali mesmo, ó, sabe? Olhou? Ah, isso aqui é fácil, vou ver se eu faço hoje. Que tem umas encomendas que eu peguei que é bem facinha, sabe? Então, intercalando elas, né? E aí, tá aqui, esse fone de ouvido aqui é do meu filho, bem antigo, gente. Aí, às vezes, eu uso ele pra editar a aula, sabe? Que daí, às vezes, os meninos tá em casa, né? Estão assistindo TV, essas coisas assim. Aí, eu coloco ele, né, pra me ouvir lá as edições. Aqui nesse notebook, eu assisto com outra conta, mas eu vou arrumar ele bem certinho pra mim começar a assistir os vídeos das amigas aqui. Só que eu não gosto, gente, de comentar nesse notebook. Além de não ter emoji, né, que é uma coisa chata, e tem, mas a gente tem que ficar procurando os emojis, pra digitar é muito ruim. Nossa, é muito ruim, a gente acostumou 100% com o celular, né? Aí complica um pouco. Então, essa parte aqui dentro tem uns crochê antigo e aqui tem umas embalagens daquelas transparentes, né? Que tem aqui nessa portinha aqui. Ali ficou bem mais organizado, mas ainda tem muita coisa pra mexer ali dentro, gente. Ó, aqui, lotado de roupa pra mim guardar. Lotado, ainda tem mais lá fora. Esse aqui eu ganhei do meu filhinho no dia da Páscoa, ainda não comi. Olha só, cheio de bombom, coração que também vai servir pra decoração, né? E ó, decoração, gente, com certeza vai servir pra decoração, né? Então, gente, estamos assim, ó, a nossa organização aqui do ateliê, né, as nossas mudanças que a organização, né, ainda falta. Gostei bastante, né? Meu esposo, acho que até comentei com vocês, ele faz as coisas, gente,
Mas não é uma coisa que ele faz sempre, né, que é colocar, prateleira, essas coisas assim, sabe por sabe, mas não tem prática porque faz uma vez ou outra na vida. Daí ele fazia e ficava torto, ele ficava bravo com ele mesmo. Essa tábua de cima aqui mesmo, ela ficou um pouco erguida para lá, mas nem é culpa da marcação que ele fez, a culpa foi das mãos francesa, né, eu tinha 3 e eu comprei mais 3, então elas vieram com o furo diferente, né, a altura ali do furo. Quer ver? Ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Essa aqui, não vai dar pra ver. Ó, ela tem o furo do parafuso e um furinho lá em cima, ó. Essas aqui não tem, tá vendo? Só tem esse furo. E é uns milímetros, assim, um pouquinho mais alta. Então, quando ele colocou aqui, né, assim, ó, ela foi subindo, né? E daí, se ele colocasse pra cá, ia subir aqui também, não ia ficar da altura da tábua que eu queria, né? Tá assim, gente, porque eu encapei, ó, daí não dobrou aqui, eu coloquei um durex aqui. E aí ele ficou bravo. Ficou irritado o homem. Mas deu certo, né? Falei pra ele, não quero assim, né, um pré-moldado, eu quero umas prateleiras, o jeito que você fizer tá bom. Mas ele ficava bravo, eu até dava risada, falava, nego, calma. É por isso que eu não gosto de fazer essas coisas, porque eu não tenho prática, eu não tenho costume. Falava, homem, se acalma, tá bom. E ele ficava bravo com ele mesmo, gente, vocês têm que ver. Aí aqui, né, esse papel de parede de baixo, ele comprou no material de construção, porque o que eu tinha, gente, nós colocou, já tinha, né, uma faixa aqui, a gente escondeu ela, vocês lembram? Desse aqui, ó, já tinha uma faixa assim pra eu tirar foto, a gente escondeu ela, tá por baixo desse. Aqui em cima nós colocamos, e aqui em cima também, ó, a gente colocou, né, um de outra cor que eu tinha. Era duas tonalidades que eu tinha, né, pra fazer a divisão. Aí a gente encapou essa tábua de cima. Esse plástico aqui, gente, é um plástico que a minha mãe me deu, um rolo assim bem grande. Só que eu cometi uma besteira. Foi bom, foi, porque essa parte aqui não é brilhosa, eu acho que ia ficar estranha assim, ó, né, uma parte brilhosa aqui. Mas eu queria ter colocado desse lado, ó, que é bem lisinho, facinho de limpar, tanto que eu coloquei aqui por cima pra ficar mais fácil pra limpar, né, que o papel a gente vai limpando, o coitado vai desgastando ali, né? Daí eu dobrei e coloquei aqui. Aí quando a gente vem pra encapar a tábua, a gente foi ver a medida pro meu marido cortar. E eu coloquei do lado, ó, que é áspero, ó, tá vendo? Mas é bom, porque o lado áspero, ele é fosco. E também não é difícil de limpar, que é plástico também, né? Só que daí meu marido falou, que você fez, neguinha? E aí aqui em cima ficou acinzentado, aqui ficou branco, né, digamos assim, e aqui ficou com a mesma parede ali do tijolinho. Ele falou, por que que você não me falou que eu comprava tudo igual? Mas é caro, gente, aqui na minha cidade tá 14, ó, nós pagamos R$ 50, isso mesmo, R$ 50 num rolo de 5 metros. Aí meu esposo comprou 2 rolos, porque quando eu falei pra ele que o certo era a gente já deixar encapado, que depois só ia dar trabalho, aí ele falou, não, então eu já vou comprar, já a gente já coloca. Daí eu falei, nego, mas não precisa, né? Vai gastar de novo, deixa aqui embaixo, eu vou ver se eu compro aquelas plaquinhas que a gente cola, né? Porque dá trabalho deixar esse negócio reto. Gente do céu, você vai soltando atrás, ele vai tipo esticando, sabe? Não é tão simples assim como a gente vê no YouTube, não. No YouTube era fácil, mas aqui deu trabalho pra nós. E daí ele falou: não, já vamos colocar, depois se você quiser trocar, você só põe por cima e tá tudo certo. E aí ficou assim, gente, ficou bem bom o espaço, ficou bem melhor de ver as coisas, de saber o que que tem, que eu quero fazer agora, sabe? Embora que eu preciso, né, colocar coisas em ordem, não posso inventar mais nenhuma moda. Ai, não, vou fazer base para tal coisa. Não, tem coisas para serem terminadas aqui, né? Aqui tem arremate para fazer, tem tapetão para continuar, tem as encomendas que eu falei para vocês que são facinhas, né, de fazer. Então, assim, tem muita coisinha que ainda, né, preciso terminar antes de inventar novas modas. As modas que eu vou estar inventando são as de sempre, né, que são as videoaulas e os desenvolvimentos de videoaula, por exemplo, né? Então, o meu tempo extra, digamos assim, vai ser para isso. Mas ficou assim, gente. Vocês gostaram? Com essa câmera aberta parece pequeno, né? Mas é bem grande, como eu falei pra vocês. Dá 2 metros de ateliê. Bom, se bem que toda a parede do ateliê, né? Até aquele armário lá. Dora! Dora! Ali, ó. Já briguei com ela, tá ali quieta ali. Tá tudo apagado lá, ainda tem a casa pra limpar. 1 milhão de roupa pra dobrar. Gente, tá... Tamo assim hoje, mas quis finalizar o vídeo com vocês, porque daí eu já deixo esse vídeo editado e pronto.
Vocês têm ficado sem vídeo, gente, e muitas teve vídeo que eu já estava com ele pronto já, eu não editei, não coloquei ele. Aí a gente perde aquele dia, daí parece que o vídeo perde um pouco da graça, e aí eu não soltei esse vídeo pra vocês, sabe. Então eu já quero deixar certo e programado igual eu já estava fazendo anteriormente, que estava dando, gente, super certo deixar o conteúdo dos vídeos programados, sabe. Então, vou tentar fazer isso de novo. Vocês gostam bastante, porque daí vocês têm mais essa noção da rotina, né? E quando eu começo a pular pra lá e pra cá, eu fico confusa pra gravar, né? Então vamos novamente, né? Agora já passou muitas coisas que estavam previstas para esse ano, né? Como a cirurgia do pai, o pós-cirúrgico, né? Agora ele já tá se recuperando bem mesmo. Então a gente vai voltar ali, né, com foco aqui no trabalho e tem muita coisa para organizar que veio se embolando tudo, mas a gente vai conseguir, né? Então, gente, se você ficou aqui até no final comigo, né, coloca aí uma mensagenzinha para eu saber que você conseguiu ficar até o final, escreve aí ateliê novo ou coloca muitos corações, né, se você tiver sem tempo, que eu vou saber que você ficou aqui até o final desse vídeo, tá? Um beijão para vocês e agora, né, bora trabalhar aqui nesse novo ateliê.